do meio, ali no Médio Xingu, e acompanho também o trabalho no Xingu como um todo, aqui no Mato Grosso, né, com os Quincede, né, com o pessoal do Parque Indígena do Xingu, também no Rio Negro, no Vale do Ribeira, então Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, né, no Pará, e Amazônia no Roraima e no Amazonas. Me convidaram para fazer essa pequena contribuição, tentando trazer um entendimento. É um tema novo, mas que não é tão novo assim quando a gente olha as práticas, né, que vocês já fazem. Então vou tentar relacionar um pouco esse tema com o que vocês entendem, para ver, né, que a gente consegue avançar nesse entendimento e ter uma conversa melhor depois. Nessas minhas experiências, né, aqui no fundo tem a Dona Nazário, mas com a Dona Nazário, com o Iacu, com o seu Reginho, cada vez que eu estava na floresta, né, com um desses comunitários, o que a gente percebia, né, nesse conhecimento, né, tem uma gama enorme de conhecimento, né, dessas pessoas, né, que se relaciona com esse ambiente, com a natureza, com o cerrado, com a Amazônia, com a caatinga, que gera o manejo desse bioma, né, a domesticação de espécies, então a macaxeira, a mandioca, o pequi, né, são produtos, praticamente todos esses que a gente usa e maneja e que tem um uso da humanidade, foram manejados por alguma pessoa em algum momento. Né, o pequi não é a paca que planta o pequi. Né, o pequi ele é manejado, ele fazia parte do alimento de fauna outra então, os maciços de pequi que tem, ou de castanheira, ou de açaí, é resultado do trabalho de vocês. Eles não estão lá porque Deus quis que estivesse lá só. Deus quis que estivesse lá, que existisse tudo, mas esse manejo é que selecionou as espécies, esse manejo é que aprimorou, que intensificou, que viabilizou que tivesse castanha em abundância, pequi em abundância, e essas plantas todas úteis que a gente conhece hoje. Então, isso é baseado nesse conhecimento. Esse conhecimento, com esse tipo de manejo, gera conservação. Né? A maior parte das populações tradicionais, indígenas, o seu tradicional é o que segura o território. Né? E gera diversidade. Né? Então, vocês não transformam esse manejo, esse conhecimento, ele transforma o cerrado em pasto, em soja, ou transforma o cerrado em cerrado? Transforma o cerrado em cerrado, né? Continua sendo cerrado, o manejo que vocês fazem do pequi, do baru. Então é um manejo que gera conservação, que ele não transforma esse modo de trabalho e gera conservação. Né? Então, né, esse modo de trabalhar de vocês, esse aprendizado é o que eu trago aqui um pouquinho, né? Que essa vivência com o seu Reginho, né, com o Iaiku, traz esse entendimento, que esse manejo, esse conhecimento tradicional é um conhecimento de manejo da paisagem, que transforma a paisagem numa paisagem biodiversa, com conhecimento, com espiritualidade, com relações entre a floresta, ou o cerrado, ou a caatinga e as pessoas. Essas coisas não estão apartadas e separadas. E aí vem a Lei de Serviços Ambientais. E o que ela fala? Acho que isso é importante a gente olhar. Ela fala que serviço ambiental é atividade, né, individual ou coletiva, então a atividade de cada um de vocês ou da comunidade, que favorece, que gera conservação, ou seja, que favorece a manutenção, a recuperação ou a melhoria de serviços ecossistêmicos. Ou seja, é atividade individual ou coletiva que conserva. Certo? Isso é o que diz a Lei de Serviço Ambiental. Então, tem uma lei de serviço, não, né, que vai derivar disso um programa, um plano e tudo mais, e ações de como isso se relaciona. Aí é importante a gente entender, né, o que é esse tal de serviço ecossistêmico? Serviço ecossistêmico que a natureza dá para a humanidade. O que a natureza nos dá? Ela dá remédio, ela dá fibras, ela dá alimento. Então todos esses benefícios, ela dá regulação climática, é mais fresco na mata do que aqui em Brasília. Né? Então todos esses benefícios que a natureza dá para a sociedade,
que é gerado pelo que eles chamam, né, de ecossistema, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria do meio ambiente, né? E aí eles trabalham a lei traz algumas definições, que é serviço ecossistêmico de provisão, fibras, alimentos, madeira. Isso tem no Cerrado? Tem alimento no Cerrado? Tem fibra? Tem? Então o Cerrado provê serviço ecossistêmico de provisão. Esse serviço ecossistêmico de suporte, solo, sementes, biodiversidade, tem no Cerrado? Tem. Regulação, né, que o Dom trouxe agorinha, né? Regulação do clima, né, retenção do carbono no solo ou na planta. Água, o Cerrado gera água? Tem nascente de água no Cerrado? Abastece São Paulo? Abastece outros lugares, né? Boa parte daqui vai para a Amazônia também. E na Amazônia chove, cai, volta, vai chover de volta aqui no Cerrado, vai chover de volta lá. Então isso a gente chama de ciclo da água, hidrológico, tá? E serviços ecossistêmicos culturais. No Cerrado tem identidade, espiritualidade, conhecimento, dá para ter turismo, nesse olhar da paisagem. O Cerrado é bonito. Então, isso aqui é o que Cerrado provê, é o que eles chamam de serviço ecossistêmico. Mas o serviço ambiental não é o que a natureza dá para a gente. O serviço ambiental é trabalho, é atividade. E é isso que a gente tem que olhar. Quais são as atividades individuais ou coletivas que geram conservação? Isso é serviço. Isso é serviço ambiental. A natureza nos traz benefícios, contribuições. O carbono é um serviço ambiental? Carbono é serviço ambiental? O carbono trabalha? O carbono maneja a terra? Não, são as pessoas. O carbono é uma consequência do trabalho da gente, né? O nosso trabalho pode causar destruição ou o nosso trabalho pode gerar conservação. Quem gera destruição deveria pagar, quem gera conservação deveria receber. Isso é o que traz a lei, tá bom? Nesse sentido, me ajudem com o tempo depois, hein? Vocês que estão aqui do Cerrado são prestadores de serviços ambientais? Sim, nesse entendimento sim, né? Então nesse entendimento, cada trabalho de vocês que tem a ver com a sua cultura, com a sua identidade, com a sua forma de manejo, que transforma o Cerrado em Cerrado, é um serviço ambiental. A questão é como receber por isso, né? Mas essas práticas de manejo, o que resulta dessa prática de manejo, como o pequi, o baru, né, são lá os tais serviços de provisão do ecossistema. Então, o que a natureza provê, mas ela provê a partir do trabalho, né? Então, cada elemento desse, né, cada atividade de vocês é uma atividade. Eu vou pegar essa animaçãozinha, ela vai mostrar um pouco da roça tradicional lá na Mata Atlântica, dos quilombolas do Vale do Ribeiro. Então, os quilombolas lá do Vale, imagino que aqui no Cerrado seja parecido também a roça de Coivara, né? Escolhe um lugar, remove essa vegetação, derruba, faz o acero, queima, faz a roça de maneira segura e controlada, com acero, com todo o cuidado, todos os acordos coletivos para fazer essa roça. É feita a plantação e ali se colhe milho, macaxeira, abóbora, girimum, uma diversidade. Eles não planta só trigo, né? Não planta só milho, planta uma diversidade de produtos nessas roças. Depois abandona. E quando abandona, o que sobra? Quando vocês deixam a roça, vira capoeira, né? E depois da capoeira, floresta. Então, até a atividade que vocês fazem, que alguns ambientalistas, meu Deus, eles estão colocando fogo. Cortou, botou fogo, com cuidado. Depois de um tempo, o que sobra? Floresta não vira pasto, não vira soja, né? Não tem conversão do modo de uso desse território. Isso é um serviço ambiental. Então, se alguém for falar assim, não, eu vou pagar vocês por serviço ambiental, você não vai mais poder fazer roça tradicional. Cuidado, né?
Essa tradição, se bem feita e acordada, ela gera conservação, está ali por milênios e funcionou assim, né? Então tem esse entendimento a ser feito. Uma outra animação mostrando que vocês, comprovando que vocês prestam o serviço ambiental. Ali é o Parque Indígena do Xingu, e aqui vem as comunidades tradicionais produzindo. Opa, não, aqui é soja, né, avançando, gado. E o que fica de floresta de cerrado em pé? Onde está o Parque Indígena do Xingu, onde está o TICS. O restante tem transformação do solo. Os dois produzem alimento. Os dois territórios geram alimento, então geram vida, né? Só que uma forma de manejar o território destrói, o outro conserva. Isso aqui são as práticas de manejo tradicional dos índios xinguanos, ali do Alto Xingu. Geram conservação. A prática de produção de alimentos externa destrói. Quem que tem que ganhar por serviços ambientais aqui? Dentro desse fluxo. Tá? Então, o que a gente entende, querer compartilhar com vocês e ver se temos o mesmo entendimento, né? Primeiro, vocês, os povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares que se baseiam nessa práticas tradicionais, são provedores de serviços ambientais por as suas práticas de manejo tradicionais, seus conhecimentos associados a esse manejo. E isso precisa ser reconhecido na regulamentação. Não basta dar prioridade porque pode ter programas, projetos de serviços ambientais que inibam as práticas tradicionais. Então é importante a gente ter atenção a isso. Então reconhecer que vocês são prestadores de serviço é algo importante. E reconhecer que os seus serviços principais, além de outros que podem ser feitos, são suas culturas, seus conhecimentos, os sistemas agrícolas, né, e de manejo tradicionais, que transformaram o cerrado em cerrado, em cerrado, em cerrado por milênios. Não foram vocês que transformaram o cerrado em pasto. Não foram vocês que transformaram o cerrado em monocultura de soja. Vocês transformam o cerrado em cerrado. Pelo pequi, pelo baru, pelo babaçu, pela macaúba, né? Então esse entendimento faz sentido isso? Faz? Quais são os caminhos que estão pela frente que a gente vai ter que brigar, né? Primeiro, política pública. Sem território não tem conservação. Sem território não tem continuidade dessas práticas tradicionais, né? O de fora vem, ameaça e expulsa. Então, primeiro ponto fundamental é território. Outras políticas podem entender mecanismos de PSA em suas práticas, né? O PAA, hoje, o PAA é um dos programas que consegue comprar maior diversidade desses sistemas de manejo tradicional. A cadeia do Pequi vai trabalhar Pequi, a cadeia do Baru vai trabalhar Baru. O PA trabalha a roça, o Pequi, o Baru. Trabalhar a diversidade é promover a diversidade. E esses sistemas são sistemas de promoção de diversidade, eles não são sistemas de promoção de monocultura. Então, trabalhar a diversidade, e essas políticas são fundamentais para isso. PA, PENAI, e outros programas que podem promover o cerrado através do seu manejo, não de não manejo. O manejo gera conservação. Então pode ter uma melhoria de política pública e adequação que reconheça esses serviços e seus componentes, contratos por pagamentos, né, contratos de pagamento por serviços ambientais adequados, né, que tratam o pagamento pelo manejo, não pelo não manejo, mas sim pelo manejo bem feito, pelos acordos coletivos, os acordos de governança, pelo monitoramento do território, pela transmissão dos saberes, né? Cada elemento desse é um elemento. Quando você come, uma criança come um alimento tradicional, ela está aprendendo e mantendo aquele conhecimento sobre aquele alimento. Se ela para e começa a comer bolacha, num penai da vida, logo ela não maneja mais, não tem mais roça tradicional, vai se perdendo essa cultura. A base desse manejo é a cultura e conhecimento. E esses contratos podem ser com diferentes fontes de recursos, do próprio orçamento público, né, dos municípios, que já tem municípios no Acre que possuem mecanismos de pagamento por serviços ambientais, dos estados,
da União, de empresas em contratos direto entre, né, provedor, vocês, ou pagador, as empresas, ou governo, ou cooperação internacional. A própria cooperação pode ter mecanismos de conversão de multas para serviços ambientais, então ser mecanismo, né, desse recurso que vem das multas ambientais de quem destruiu e de quem poluiu, vir para quem preserva, para quem conserva. Royalties das empresas mineradoras, petrolíferas e outras que causam esses impactos. E a gente precisa, nesse caminho, de uma regulamentação que entenda esses conhecimentos, essas práticas, como serviços ambientais. E traga, então, uma regulamentação adequada para esse modo de vida, que viabilize o acesso. Que, no geral, o que acontece com as regulamentações é que quem mais presta serviço é quem menos consegue acessar as políticas. A gente precisa conseguir inverter isso. Então, ter políticas, né, e programas que sejam adequados. É isso. Espero que tenha dado um entendimento geral. Cada elemento desse vai ter questão a ser trabalhado nessa regulamentação e na lei. Mas acho que o importante era esse entendimento de que são esses serviços ambientais. E aí não sei se pergunta, a moderadora, os moderadores me ajudem agora, as perguntas podem ser depois.